Olá, eu sou Maria Tereza Tedesco e estamos aqui para mais um tempo de estudar de língua portuguesa destinado a você, meu querido aluno do 9º ano. E você já sabe que nós temos uma tarefa inicial, agora é a sua vez. A proposta é que você coloque os períodos apresentados em ordem que faça com que o texto tenha coesão e coerência. Eu vou passar a leitura do texto nessa ordem coerente. Nos últimos 10 ou 15 anos, fazer uma tatuagem deixou de ser símbolo de rebeldia de um estilo de vida marginal. Elas não são mais feitas em locais precários e sim em grandes estúdios onde há cuidado com a higiene. As técnicas se refinaram, há mais cores disponíveis, os pigmentos são de melhor qualidade e ferramentas como laser tornaram bem mais simples apagar uma tatuagem que já não se quer mais. Vão longe, enfim, os tempos em que o conceito de tatuagem se resumia à velha âncora de marinheiro. Então, a gente pode observar a contextualização no primeiro parágrafo, né? Nos últimos anos, fazer uma tatuagem deixou de ser sinônimo de rebeldia. Depois, como essas tatuagens elas são feitas, né? Eram feitas de forma precária. Depois, as novas técnicas e, por fim, mostrando que o tempo mudou, os tempos mudaram e a gente tem, então, as tatuagens diferentes das velhas âncoras dos marinheiros. Então, você tem um fio condutor semântico do texto que faz com que o texto tenha a coerência de que se espera para um texto de boa formação. Vamos passar hoje a uma pergunta muito importante na escrita de um texto. O que revisar em meu texto? É importante, é uma tarefa extremamente importante na escrita de qualquer texto, a minha própria revisão, a revisão do produtor, a revisão do escritor do texto. Essa é uma tarefa da qual nós não podemos prescindir e muitas vezes a gente acaba não fazendo isso quando a gente está produzindo um texto na sala de aula para entregar ao professor. Então, é importante a gente fazer essa revisão e ter um olhar atento para as questões que emanam do texto e que merecem um olhar, um cuidado especial. Então, para isso, eu vou passar com vocês o primeiro texto, Eugênio em João Pessoa. É um texto bruto, na verdade, e eu vou fazer a leitura do texto já fazendo algumas observações de questões que precisam ser feitas, que precisam ser melhoradas para que esse texto tenha a efetiva autonomia que nós queremos, para que ele possa ser publicado. O que é esse publicado? Ser tornado público, é nesse sentido, né? É que o outro leitor, um leitor, possa lê-lo e entendê-lo perfeitamente. Então, vamos lá. Eugênio em João Pessoa. Eu estava em minhas férias na cidade de São Paulo e vi muitas coisas que tem para deficientes físicos que não tem em Pernambuco. Exemplo, tem ladeira nas escadas para os cadeirantes subirem, no shopping a escada rolante é uma ladeira que o cadeirante pode se prender e subir tranquilamente. Vamos começar por esse primeiro parágrafo e eu quero chamar a atenção de vocês para a desorganização do parágrafo porque não há pontuação. Então, a leitura fica atrapalhada, né? E o entendimento, claro que a gente percebe ali as ideias, mas o entendimento dessas ideias fica bastante confuso. Além disso, eu tenho problemas ali de acentuação. Por exemplo, deficientes físicos que não tem em Pernambuco. O verbo ter, presente do indicativo, terceira pessoa do plural, tem um acento de concordância verbal do sujeito, que está no plural, com o verbo que vai ter de ficar no plural. E essa marca do verbo ter no plural, no presente do indicativo, é com acento circunflexo. A gente tem esse problema aí. Além disso, vamos voltar lá. Aqueles dois pontos aparecem ali no exemplo sem uma justificativa para a pontuação. Ladeira está escrito, né? Tá erradamente, ortograficamente incorreto, então precisa colocar o i de ladeira, ainda que a gente fale ladeira, a gente precisa escrever ladeira, né? Não tem, a forma correta na ortografia da língua portuguesa. Vamos passar agora para o segundo parágrafo.
Com isso, voltei para Pernambuco e vi que os deficientes têm muita dificuldade em passar em certos lugares. E eu comecei a ajudar essas pessoas e me candidatei à política. E comecei a roubar os pobres na política, os políticos me incentivou a ser mau caráter e eu fui na onda deles e parei de ajudar os deficientes físicos. Veja que tem uma desorganização de ideias. Há duas ideias. Ele volta para Pernambuco, ele deseja ajudar, e para isso ele deseja ajudar as pessoas com as dificuldades, né, as necessidades especiais, e aí ele vira um político. Talvez isso pudesse ser desenvolvido no segundo parágrafo e a ideia de político e a desonestidade pudesse formar um terceiro parágrafo. Além disso, vamos voltar ao segundo parágrafo. Eu tenho ali, outra vez, o problema de acentuação, de concordância, os deficientes têm, né? E também a falta de pontuação. Aliás, total falta de pontuação, total falta de acento em palavras, por exemplo, caráter é um exemplo, né, de falta de acentuação gráfica. Então, eu preciso reestruturar esse parágrafo também. Vamos passar ao terceiro parágrafo agora. Com isso, um deficiente físico cadeirante saiu da cadeira, andou e me botou na cadeira e me jogou montanha abaixo. No caminho, um carro que vinha em minha direção bateu em mim e começou a voar. O cara do carro se jogou com 2 armas para a minha cabeça. Eu nem consigo ler, porque a gente não tem aí a pontuação. Além disso, observe o seguinte, entraram aí algumas informações que não tem qualquer respaldo no texto, nos parágrafos anteriores. O deficiente, um cadeirante, saiu da cadeira e me botou... De onde surgiu isso? Tem que haver uma justificativa desses elementos, ainda que no mundo da ficção, para que isso possa ter o que a gente chama de uma verossimilhança, uma verdade do texto. Então, a gente tem problemas de coerência nesse texto. Não é um texto absolutamente incoerente, mas a gente tem ali informações que não se respaldam no próprio texto. Isso precisa ser rearrumado para que o texto possa ser um texto bastante inteligível, bastante depreendido pelo leitor na leitura que ele vai fazer. Certo? Então, olha só, como é que eu olho o texto? Vamos a esse esquema que eu acho que vai ajudar a gente a entender melhor. Eu dividiria o texto como se fosse uma pizza, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos importantes que estão destacados em cores diferentes. Que 6 elementos são importantes? Primeiro, a progressão temática. Vocês já devem lembrar do que a gente falou sobre progressão temática. O texto tem que evoluir, o texto tem que, vamos dizer assim, trazer novas informações para ele não ficar no mesmo lugar como se fosse uma enceradeira, por exemplo. Né? Ele, sendo uma narrativa, eu tenho que ter os elementos fundamentais da narrativa. O tempo, o espaço, o enredo propriamente dito, que é o cerne da narração. Eu tenho que ter a ligação entre as partes do texto, que é a coesão, é a ligação entre os parágrafos. E a pontuação, como a gente já apresentou a vocês, é um elemento de coesão. Não é só gramatical, mas também traz essa ligação entre as partes, o que a gente não tem ali. Um outro elemento é a segmentação de palavras. Esse texto não traz problemas de segmentação, mas digamos assim, a parte gramatical que está lá dividida na segmentação, na ortografia e na pontuação. São 3 elementos importantes que eu diria assim, que é a face gramatical da organização do texto. Meu olhar tem que estar girando de 6 formas diferentes. Por isso, eu não olho o texto apenas na sua ortografia, eu não olho apenas o texto na sua pontuação. E esse é um exercício que cada um de nós, produtor de texto, tem que fazer. Isso faz parte do processo de aprendizado dessa escrita. Eu vou passar agora a um outro texto, vamos dizer assim, num outro patamar de dificuldade, numa outra escala de dificuldade. Vamos a ele. A decisão é da mulher. Ao olhar, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, ao olhar o texto de imediato, eu considero esse texto um bom texto. Comparado ao primeiro, do Eugênio, eu tenho um texto muito mais organizado, só pela sua forma, mas ele também traz alguns pequenos problemas que precisam ser vistos. Vamos à leitura dele. A decisão é da mulher.
Legalizar o aborto significa que nenhuma mulher poderá ser presa por esta prática e que o Estado estará obrigado a garantir assistência à saúde desta mulher na rede pública. Porém, muitas pessoas, e principalmente entidades religiosas, acreditam que aprovar determinada lei significa um crime contra a vida e fazer apologia ao aborto. É um texto melhor organizado do que o primeiro que nós acabamos de ler, o que mostra, o que demonstra, vamos dizer assim, uma habilidade já mais desenvolvida na produção de texto do que o primeiro, mas esse não é um problema, né? Essa é uma caminhada que todos nós, produtores de textos, fazemos, inclusive nós, professores. Agora, nós temos algumas coisas pontuais, por exemplo, a repetição de mulher na primeira linha, a tomada de mulher na primeira linha com a repetição desta mulher na terceira. Como eles estão muito próximos, um pronome na terceira linha resolveria a repetição desnecessária. É uma repetição desnecessária. Depois do porém, eu poria uma vírgula e poria também um par de vírgulas em principalmente, que é um advérbio. Como eu estou ressaltando a ideia das entidades religiosas, eu poria o principalmente entre vírgulas para ressaltar essa ideia. E, por fim, quero chamar a atenção de vocês para essa relação que acredito que aprovar determinada lei significa um crime contra a vida e fazer apologia ao aborto. Não combinou nessa conjunção esse e fazer, porque o fazer estaria ligado a aprovar, mas esse e não está relacionado lá com aprovar. Então, a gente tem aí um problema que a gente chama de paralelismo e que traz um problema pontual de coesão do texto, de ligação entre as partes do texto, tá? A criminalização, vamos ao segundo parágrafo, do aborto, faz com que as clínicas clandestinas lucrem no comércio ilegal de abortamentos e milhares de mulheres morram por ano ao realizarem o aborto na clandestinidade. Se houvesse a legalização, poderíamos ter números oficiais de abortamentos e controlá-los para diminuir molões, né? Para que fossem diminuídos, eu colocaria assim, porque essa construção do verbo aí, com esse pronome em ênclise, ficou destoando do restante do texto, né? Para que fossem diminuídos, para que fossem diminuídos é o melhor, eu acredito. São as mulheres pobres as maiores vítimas da criminalização do aborto. São elas que morrem por não ter dinheiro para pagar por um aborto em clínicas clandestinas caríssimas e acabam por realizar abortos em situações desumanas, sem terem um acompanhamento médico antes, durante e depois do aborto. É um parágrafo interessante, é um parágrafo bem construído, na verdade, mas a repetição da palavra aborto poderia ser evitada, né? O que limparia mais o texto. E também chamo a atenção de vocês para o uso da vírgula depois do morrem. São elas que morrem, vírgula, por não ter dinheiro para pagar por um aborto em clínicas clandestinas caríssimas. Porque, na verdade, ele está trazendo a causa, né, dessa situação que ele está denunciando, que ele está em uníssono, e é uma informação importante. Ali eu tenho uma oração subordinada, reduzida de infinitivo, que merece um destaque que vai ser dado pelo uso da vírgula, tá? Vamos ao último parágrafo. Legalizar o aborto não significa incentivá-lo, e sim poder reforçar campanhas de educação sexual para evitá-lo. A maternidade só será plena se for voluntária, livre e desejada. Por isso é preferível a mulher assumir que não está pronta para trazer uma criança ao mundo do que fazer esta criança passar por maus tratos e sofrer. Não faz sentido que pessoas, em nome de princípios religiosos, imponham proibições para pessoas que não pensem como elas. É um parágrafo interessante, é um parágrafo bem construído, mas tem uma generalização tanto ou quanto falsa, né? E preocupante para o texto dissertativo argumentativo, porque a generalização está da imposição dos princípios religiosos e a questão das pessoas que não pensam como elas. Quem faz aborto ou quem não faz aborto não quer dizer que pensem ou não pensem em relação às imposições religiosas. Ele poderia ratificar a ideia muito interessante colocada logo no início do primeiro parágrafo, do terceiro parágrafo, que é
Legalizar o aborto não significa incentivar e sim poder reforçar campanhas de educação sexual para evitá-lo. Essa, na verdade, é a tese que ele está defendendo, que aparece lá, né, já no meio do desenvolvimento. E aí nós vamos, então, para o último parágrafo. O aborto é um direito das mulheres de decidirem sobre seu corpo e sua vida. Nenhuma mulher é obrigada a fazer um aborto, e quem for contra poderá manter sua opinião, seguir seus valores e religião. Mas aquelas que tiverem uma gravidez não planejada devem ser respeitadas na sua decisão. E o Estado deve garantir a possibilidade destas de interromper a gravidez sem correr risco de morte ou ir para a cadeia. Nenhuma mulher deve ser perseguida, humilhada, condenada ou presa pela prática do aborto. Vejam, é o parágrafo de ratificação da tese, mas ainda traz essa generalização que é um tanto ou quanto perigosa para o texto argumentativo, né? Porque generaliza quem faz ou quem não faz. E não é isso. Talvez o aborto deva ser permitido como uma opção para a vida, né? Vamos dizer assim, para a preservação da vida da mulher, por conta do que ele já tinha denunciado, que são as clínicas clandestinas e a falta de cuidados médicos. Então, vejam, embora você tenha um texto bem dividido por parágrafos, a pontuação está bastante adequada, temos a progressão textual, quer dizer, o texto flui, o texto anda, trazendo novas informações e fazendo com que nós, leitores, possamos entender as ideias, a finalidade, o propósito comunicativo desse texto. Nós ainda temos algumas questões, né, específicas, e eu vou voltar ao nosso esquema sobre olhar para o texto, questões específicas que contribuem para a organização textual e que fazem realmente com que a gente tenha um bom texto. Então, essa progressão é importante. No nosso caso, nós não temos os elementos da narrativa, porque esse texto é um texto dissertativo argumentativo, mas a gente tem aí essa voz desse enunciador e a problemática existente com a sua tese e os argumentos. Então, há necessidade de a gente incorporar como prática da produção escrita, não só a leitura, como vimos falando ao longo dos nossos programas, mas também a prática de leitura e reescrita do meu próprio texto. Como você sabe, nós temos o Agora é a Sua Vez. Ao longo dos programas que fizemos juntos, você teve sempre uma tarefa de casa. Agora é a sua vez. Hoje, a nossa tarefa é um pouco diferente, porque nós estamos no último programa dessa temporada do Tempo de Estudar. E agora, efetivamente, é com você a tarefa da leitura e da escrita, e de você fazer com que seus textos tenham sentidos, que você valorize a língua portuguesa e que você utilize todos os conhecimentos que nós pudemos apresentar a você. Você tem um arsenal de material para isso. Tem todos os programas, os 19 programas de Tempo de Estudar. Você tem um programa da Multirio, Morde a Língua, que também aborda várias questões sobre o ensino de língua portuguesa. Procure esses programas, volte a eles, estude e continue realmente lendo bastante, porque é importantíssimo para a produção dos diferentes textos que você vai fazer ao longo da sua vida. Eu gostei muito de estar aqui com vocês e espero que a gente possa se encontrar em outros vários momentos da nossa vida, sempre lendo e escrevendo bastante. Até lá!